Oi, gente. Então, vamos fazer a nossa primeira videoaula utilizando diferença no R. Então, a gente vai utilizar aqui um pacote que vamos dizer assim, o padrão para fazer isso no R, que é o DID, Difference in Difference. Então, se você ainda não tem o pacote, você instala ele aqui. Eu coloquei também um de leitura de planilhas do Excel, para quem for usar uma base do Excel. E tem um pacote que, para quem não conhece, ele é bem geral, tem várias funcionalidades interessantes, que é o Tidyverse. Essa parte de instalar é só para quem não tem ainda os pacotes, quem já tem vai direto para cá carregar eles. Então, após carregar todos, a gente vai importar o dado, a gente vai usar o exemplo da documentação. Então, a gente vai usar esse comando da linha 11 para importar esse dado aqui. O que é que ele é? Ele é um dado de adoção de aumento do salário mínimo nos Estados Unidos e o impacto disso na empregabilidade dos jovens, certo? Então você vê que tem um ano, tem o identificador do condado, tem a população empregada, né? Tem o primeiro ano, então qual foi o ano da adoção do aumento do salário mínimo, e aqui tem uma coluna de tratamento, certo? Que ela vai ser zero para as regiões que nunca aumentaram, e ela vai virar um, né, nas regiões que vai ficar um nas regiões que aumentaram. Aqui a gente vai só explorar um pouquinho, então a gente vai dar um distinct no identificador das regiões e no primeiro ano de tratamento, e depois a gente vai contar o primeiro ano de tratamento. O que é que a gente quer aqui? Essa base, ela tem muitas repetições. Se vocês virem aqui, ó, por exemplo, essa região 8001, ela vai aparecer várias vezes. Por quê? São todos os anos da base, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Então, embora ela só tenha recebido o tratamento em 2007, ela aparece todas as vezes na base. E é isso que dá a força do método diferença-diferença. Como ela aparece antes, eu consigo comparar o que aconteceu antes com o depois, e eu consigo usar essa diferença de anos de tratamento, que cada região vai ter diferença, mesmo nas regiões que tem tratamento, como vocês estão vendo aqui no número 1, essa região ela só foi ser tratada no último ano da base. Então, evidentemente que o efeito que ela tem é menor do que outras regiões que receberam tratamento antes, ok? Então, aqui a gente vai dar um distinto, para a gente garantir que cada região seja contada apenas uma vez, e a gente quer ver quantas regiões implementaram pelo First Year em cada ano. Evidentemente que as regiões que não implementaram, elas vão estar zero. Então, do total de regiões, né, 500, 309 não implementaram, 20 implementaram o aumento do salário mínimo em 2004, 40 em 2006 e 131 em 2007. Então, veja que o tratamento ele é tardio, né? Ele demora a acontecer. Agora a gente vai fazer finalmente a diferença. A gente vai usar a função ATT-GT. Se você quiser saber mais sobre ela, você dá aqui uma interrogação e aí você descobre, tem toda a documentação e tal. Inclusive é baseado naquele artigo que o Léo falou para vocês na nossa aula síncrona. Então aqui a gente vai dizer o nome da variável de saída, que é um indicador que a gente quer avaliar, no caso é a empregabilidade dos jovens. A gente vai dizer a variável onde está o tratamento, né, onde está a identificação do grupo de tratamento. Então aqui é a coluna First Treat. Então só para voltar aqui para vocês, nessa coluna a gente tem o primeiro ano que aquela região recebeu o tratamento, ou zero se ela nunca recebeu. E a gente vai passar o identificador, então tem que ter o identificador único, já que os casos eles se repetem por natureza, né? A gente está avaliando uma coisa ao longo do tempo. E por fim, o nome da variável tempo, que aqui é year, certo? Então, voltar aqui para vocês, o ano, que é o ano normal. Então, essa região, no ano 2023, ela tinha esse valor de indicador, ela ainda não era tratada, porque ela só foi ser tratada em 2007. A gente pode passar uma fórmula, aqui a gente com T1, a gente está dizendo que não tem nenhum outro indicador que a gente quer usar, então a gente vai usar apenas diferença pura, ver o efeito sem controlar por nenhuma outra variável, e por fim a base de dados. Quando você rodar, ele vai criar um objeto chamado out. Então essa setinha aqui ela indica a atribuição, a gente atribuiu o resultado da nossa diferença para esse objeto. E você pode finalmente chamá-lo através do sumário. Então você vai ver aqui o que é esse sumário. Então a gente vai ver o grupo de 2004,
o que é que aconteceu com o tratamento, né, em 2004. Então, tendeu, uma vez que aumentou o mínimo, embora voltando, tá, gente? Por isso que é importante saber o Zene. Foram apenas 20 casos, tendeu a reduzir aqui a empregabilidade. Esse grupo que implementou em 2024 continuou com redução em 25, continuou com redução em 26, continuou com redução em 27. E agora, uma coisa muito importante, né, a gente está falando do método estatístico, é a gente ver o que daqui teve significância. Então, apenas o grupo de 2004, apenas em 2006, 2007, esse grupo vai ter um efeito que o método ele considera como significativo, ok? Ok? Beleza? Tranquilo aí? E por fim, a gente pode fazer a plotagem disso. Então, ele vai vir aqui e ele vai plotar os grupos para a gente. Então, o grupo de 2024, no próprio 2024, a gente já sente um efeito pequeno, aqui a gente sente um efeito um pouco maior, aqui bastante, aqui também, certo? E os outros grupos, a gente vai vendo o que aconteceu com eles. Então, o que é o grupo 2006? É o grupo que só aumentou o salário mínimo em 2006. O que é o grupo 2007? É o grupo que só aumentou o salário mínimo em 2007. O que está vermelhinho é pré-tratamento, é o padrão desses grupos antes do tratamento. Por quê? Porque o grupo 2006 só recebeu o tratamento, que no caso é o aumento do salário mínimo, em 2006, ok? Então, aí um exemplo para vocês da própria documentação do pacote, apenas detalhando tudo, bem explicadinho, para vocês verem como é o funcionamento dessa técnica, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como você pode fazer uma aproximação disso usando o próprio Excel, para quem não é tão familiarizado com R. Mas vai ter também um vídeo explicando como é que você instala R, tudo direitinho, para quem ainda não conhece a ferramenta, ok, gente? É isso. Um abraço.